é um corretor que pode ser substituído, porque o trabalho tá porco, tá mal feito. Agora, o bom corretor, não. O bom corretor, ele vai vencer minhas objeções, ele vai me convencer a fazer uma visita, porque ele entende meu parâmetro de compra e vai me levar até o imóvel para concluir a aquisição. Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje é um dia especial aqui no VGV de Milhões. A gente vem com o episódio 23 e nada mais, nada menos do que aquela pergunta capciosa: a IA vai substituir o corretor de imóveis? Sim ou não? E essa pergunta hoje ela vai ser respondida por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso especialista, o maior especialista nesse assunto, que está aqui com a gente, e o currículo dele é da pesada. Eu vou ter que ler para vocês aqui, turma. E é uma grande satisfação, tá, a gente apresentar, né, o episódio 23 aqui com o Luiz Veloso, um dos nomes de destaque na aplicação de inteligência artificial no mercado imobiliário brasileiro. Luiz, ele é cofundador, né, da Morada, né, a PropTech que está aí revolucionando o mercado com grandes soluções de inovação, tá, pessoal? Ele também é formado na Universidade da Califórnia, tá, trazendo pra gente aqui alguns spoilers sobre esse currículo muito massa. Ele ajudou aí mais de 100 startups a serem aceleradas no programa Lemonade. E a gente ainda tem também uma passagem aí pelo governo de Minas, trazendo apoio aí para mais de 20 comunidades, fora também, né, o impacto de mais de 1.000 universitários, né, com ações aí de educação empreendedora. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer receber você. Antes, né, de chamar o Luiz para bater um papo, contar um pouquinho da história dele e falar um pouco sobre esse tema tão importante para a gente, eu vou passar a bola para o Bernardo, meu sócio, meu grande parceiro que sempre apresenta os episódios, né, comigo, e a gente queria passar um recado sobre a Creative antes da gente iniciar. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 23. É com muito prazer, Luizão, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme ter a Morada dessa startup sensacional que está realmente mudando mesmo, uma área muito sensível, que é a área do pré-venda. Mas eu queria falar aqui, pessoal, para todos os nossos ouvintes, para você que está aí, fazer o nosso merchan aqui, né, Lele? Pô, né? Gente, Creative Content é a patrocinadora, Creative Content é a Creative Tech. Nós somos patrocinadores, idealizadores, produtores, a gente faz o trem todo para acontecer isso aqui. A gente tem mais de 2 anos e meio aí trazendo conteúdo para o mercado. Então, se hashtag tá aqui embaixo, hashtag como chama? O QR Code está aqui embaixo. Se você quiser saber mais, entender um pouco melhor sobre a Creative, impulsionar e alavancar e acelerar os seus resultados, suas consultoras, suas imobiliárias, fiquem à vontade. Você que é corretor, gente, estamos aqui aberto. Esse é uma ambientação para trazer conteúdo para vocês. A gente pensa nisso aqui com muito carinho, muito amor, para trazer conteúdo e educação para o mercado. Mas chega de falazada agora. Luiz, por favor, se apresente, fale um pouco para a gente como que você chegou aí nessa cadeira. O currículo já foi lido pelo Eleco, ele é pesado, mas muito obrigado, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e fala para a gente um pouco, meu querido. Bom demais, gente. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo bem legal, a gente vai conversar bastante, explicar para quem tá vendo a gente, pô, vai ser substituído, não vai, o que são as potencialidades, para onde que o mercado tá indo. Mas pediu para falar de mim, então vou falar um pouquinho, muito pouquinho. Esse currículo aí, assim, assusta, né? E o pessoal que tá vendo no YouTube, eu imagino, vai olhar e falar, pô, mas esse menino aí? Bom, mas explicando isso, gente, quando eu entrei na faculdade, então eu tô falando aí, olha, quando eu tava na faculdade, né, 2011, 2012, ninguém falava de startup direito no Brasil, era uma coisa nova, né? Era um negócio assim, era um termo que era relativamente novo. E aí aqui em BH sempre teve um ecossistema muito pujante, sempre teve startup surgindo, tinha Rock Content, a Hotmart, várias empresas Simpla. Que estavam assim, a Simpla, exatamente. E teve um ecossistema que era forte, do pessoal, aqui no São Pedro mesmo, São Pedro Vale. Que começou e que se encontrava. Eu tava na faculdade e falei, pô, legal esse trem, né? Vamos mexer com isso aí, vamos descobrir o que é isso aí.
E aí a gente fez, na época, com um grupo da universidade de colegas, um programa de pré-aceleração de startups. Foi um dos primeiros do Brasil a fazer, dentro da universidade, tentar pegar tecnologias que estavam lá e estudantes e transformar em negócio. E aí, na época, meu sócio, que hoje é meu sócio, né, que é o Ramon, ele estava na Fundep, que é a Fundação de Pesquisa, e tinha criado um fundo de investimentos para investir em empresa. Só que não tinha empresa para investir. E aí, quando ele viu a gente fazendo isso, ele me chamou e disse assim, Luiz, vem trabalhar comigo. Vamos trabalhar, você está terminando aí na faculdade. Eu entrei na engenharia elétrica. Vem trabalhar comigo para a gente desenvolver negócio para a Fundepar, que era o fundo dele, tendo que investir. E aí começou a minha jornada aí, porque eu entrei nesse mundo e aí assim, ele falou, olha, mas tem 2 propostas indecentes para te fazer. Eu falei, diga. Assim, a primeira é que você começa sexta-feira. Tranquilo, eu sou universitário, não tem nada para fazer, tá tranquilo. E a segunda? Ele disse assim, a segunda é que você vai para Uberaba. E aí eu fui para Uberaba rodar o que foi o programa Lemonade em Uberaba. O programa Lemonade era isso, desenvolver startups para a Fundepar, para os fundos investirem. Então eu tive muito contato com o empreendedor nesse período. Depois passei no governo do estado um tempo, justamente com essa experiência, sempre muito novo também, mas ajudando a desenvolver negócios, criando política pública de empreendedorismo. Disso, pulei para ir fazer uma especialização lá na Califórnia, em Berkeley. Fiquei um tempinho lá, voltei para o Brasil e meu negócio é empreender, sempre foi. Então, mais recentemente, o Ramon, que tinha sido lá meu primeiro chefe, me ligou, tá assim, é sempre assim, né? Sempre umas propostas indecentes. Um beijo, Ramon, obrigado, que continue assim por muitos anos. Mas, basicamente, ele me ligou e tá assim, Luiz, vamos fazer um negócio de inteligência artificial no mercado imobiliário? O Ramon ele era sócio da Kunumi, que era uma empresa que fazia IA para o mercado, a Kunumi estava sendo vendida para o Bradesco. Falei, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Ele disse assim, não sei, nós vamos descobrir. Falei, beleza, então vamos descobrir. Para descobrir, a gente comprou uma imobiliária online, que era meu primeiro AP. A gente não sabia nada de mercado imobiliário. Então, isso foi ali finalzinho da pandemia, 2020, 2021. Falei, vamos aprender esse negócio. Eu peguei, fui para a rua e comecei a vender imóvel. Virei corretor. Falei, vamos aprender, né? Vamos entender as necessidades. E é daí que surgiu as necessidades, os problemas que a morada resolve. E eu ia lá pro nacional, porque era Minha Casa Minha Vida, era econômico. Então, rodei muito esses empreendimentos, rodei muito os problemas do corretor, os problemas do dia a dia. E hoje eu sou tecnologia de novo, né? Voltei às origens, mas com esse aprendizado. Então, contei bem rapidinho minha história. Sensacional, né, cara? Legal. Muito bom, fantástico. Acho que uma das coisas mais, né, engrandecedoras para a gente aqui no VGV é ter pessoas novas, jovens aí, indo também ao encontro do trabalho de campo, da corretagem mesmo, para entender. Então, você que é corretor, irmão, não é só um rostinho bonito de anjo, não, que o rapaz tem, não. O rapaz tem conhecimento de mercado, foi para a rua, entendeu e trouxe realmente, de fato, hoje uma startup que está fazendo uma mega diferença dentro do time de venda, do comercial, alavancando o resultado, proporcionando um atendimento mais qualificado, entendendo melhor, né, o processo, os passos a passos ali. Então a gente acredita muito nesse tipo de tecnologia e a gente queria, né, trazer algumas questões para a mesa, e aí o Bernardo vai pontuar muito bem a importância do que é, na verdade, um time de marketing atrelado a uma empresa para trazer esse tipo de inovação, porque ela acaba que ela não vem só, vamos falar assim, sozinha, né? Ela não vem por si só. Claro que tem todo o impacto de um branding da marca, um anúncio, um evento e tal, aquela coisa toda, e as pessoas vão conhecendo. Então, o impacto disso que a gente queria realmente trazer para essas pessoas que estão nos assistindo, de entender que a inovação por si só, né, uma vez ou outra, a gente tem ali uma infinidade de projetos, produtos que estão sendo ofertados, mas que funciona, que traz resultado, né? A gente já constatou, estamos aí com algumas implementações com a morada também, mas eu acho que assim, seria muito interessante as pessoas terem essa visão de quem faz, de quem propõe a tecnologia e o que ela resolve de fato. Então seria legal se entrar nessas camadas, trazendo pra gente um pouquinho sobre isso, né, Bernardo? Contextualizando isso que o Leonardo falou e sobre a morada e sobre a nossa visão, a visão da Creative é gerar uma transformação nesse mercado. É um mercado muito tradicional, né? É um mercado, um dos mais tradicionais, vamos falar assim, né? A gente sabe que é muito complexo a inovação e é um mercado muito complexo também. Então é muito gratificante para a gente ter na mesa e ter pessoas jovens, né? E com vontade, com gana de fazer isso, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa realmente de parceiros e de outras empresas com esse mesmo cunho. Eu sei que a Morada faz isso, ela investe em eventos, ela traz isso para diversificar isso para o mercado. Mas basicamente eu acho que eu vou primeiro na pergunta capciosa. Começar pelo início.
vamos lá. O corretor, aqui a gente recebe muito essa pergunta, Luiz. Qual que é a visão da Morada? O corretor vai ser substituído pela IA ou não? Fala pra gente. Bom, internet é feita de corte, né? Então a gente tem que tomar o maior cuidado. Que a primeira resposta seria, vai. Pô, aí o corte, poxa. Mas na verdade não é bem isso. O grande ponto é o seguinte. E tem muita gente no mercado que você tem muitos corretores que são extremamente profissionais. Eles são o vendedor profissional. É aquele cara que ele é corretor de imóveis. É o cara que ele entende do processo, ele entende do imóvel, ele sabe o que ele está fazendo. Esse cara jamais vai ser substituído. Porque a aquisição de um imóvel é uma coisa que envolve muito a característica emocional, a confiança em outro ser humano, a confiança em um processo e um profissional, que é o corretor de imóveis. Agora, a gente tem muito no mercado também, uma coisa que aconteceu, que são pessoas que estão corretores. Pela oportunidade. Às vezes o cara vai lá, tira um cresce porque ele está desempregado, ele está arrumando outra coisa, mas ele não se capacita, ele não avança, ele não melhora o atendimento dele. Pô, esse cara vai ser substituído sim, porque o que ele faz não é coisa de humano, não é um serviço profissional. Ele é uma coisa que pode ser automatizada. É um exemplo. O dia estava olhando um apartamento para comprar aqui na Savassi. Inclusive, corretores aí nos assistindo, eu tô procurando, hein? Então, ó, quem tem meu número, ó, vai sair amanhã o episódio, vai ter umas 10 mensagens aqui, tenho certeza. Bom, tava acompanhando aí, não interessa de onde, né? E aí eu tava conversando com a corretora, realmente interessado. Primeira coisa, ela me mandou a tabela de vendas. Perguntei o preço, e aí, como é que tá, tal? Tabela de vendas. Eu falei, assim, mas já, assim, a tabela desse jeito, não vai nem me explicar. Mas aí eu olhei a tabela e eu achei caro. Eu falei, tá caro o preço do metro quadrado. É um lugar que é realmente caro. Mas é uma coisa assim, sabe aquele ponto que você manda pra ela? Pô, tá caro isso, né? Ela me respondeu a frase brilhante. Na Savassi é caro mesmo. E parou de me responder e nunca mais me acionou. Eu falei, poxa, minha filha. E, olha, isso é trabalho de ser humano? Não. Isso é trabalho de ser humano? Não é. E aí quando ele faz isso, ou ela, né? É um corretor que pode ser substituído. Porque o trabalho tá porco, tá mal feito. Agora, o bom corretor, não. O bom corretor, ele vai vencer minhas objeções, ele vai me convencer a fazer uma visita, porque ele entende meu parâmetro de compra e vai me levar até o imóvel para concluir a aquisição. A gente fala muito sobre a parte de conexão, né? Eu não acredito que a inteligência artificial vai conseguir gerar a conexão necessária, principalmente pro público brasileiro. Né, que a gente está aqui em Belo Horizonte, mas a gente atua no Brasil inteiro, assim como a Morada, e a gente sabe, o brasileiro ele não tem essa cultura, né, para a gente comprar um dos bens mais valiosos que ele vai comprar em toda a vida dele. Então, essa conexão do corretor com quem está comprando, principalmente entender, sempre a pessoa que está comprando imóvel, você está comprando imóvel, você tem um porquê estar comprando. Se o corretor focar nesse porquê e entender o cliente, ao invés de mandar tabela, é surreal. Até porque uma tabela, a gente que é do mercado, você ainda é do mercado. Sim, sim. Você pode receber uma tabela e não entendê-la direito. Imagina um leigo. Então, é um erro muito crasso. E a gente concorda, né? Eu, pessoalmente, mas a Criativo também, concorda plenamente. Que o corretor bom, quem estuda, quem é corretor, quem é vendedor, né? Quem busca essa conexão com o cliente comprador ou cliente vendedor, que às vezes precisa até de mais atenção, né? Quem tá querendo vender um imóvel, o cara tem um imóvel, demorou a vida inteira para construir aquele patrimônio e tá colocando na sua mão para vender. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. E ele tá lá com a família dele dentro da casa. Qualquer pessoa que pode entrar, não é assim. Então, é um mercado muito complexo e a gente concorda muito. E é muito legal de ouvir de uma empresa que faz isso, falar, corroborar com a nossa ideia. E, Leleco, fala pra gente também. Aquele negócio, a gente concorda em número de grau. A gente tem 3, né, personas aqui que impactam o mercado em relação à inovação. E eu acho que a nossa linha de raciocínio, ela tá, vamos falar, alinhada para tudo. Eu acho que tudo que, vamos falar assim, em termos de inteligência artificial, tem que substituir o ser humano, tem que substituir ontem de manhã, para não deixar para de tarde, para não perder muito tempo. Por quê? Porque aquele serviço, igual você mencionou, que tá porco, que tá mal feito, que não tem uma pessoa por trás como profissional, estudando, buscando conhecimento, entendendo qual que é o papel real dessa
corretora que te atendeu. Luiz, você está procurando Savassi? Querido, você conhece Savassi, então, já que você está procurando. Sim. Então, acredito que preço não vai ser um problema para você, mas eu acho que o maior problema vai ser alguns pontos que a Savassi tem em específico, como, você vai precisar de uma vaga de garagem? Você tem carro? Sim. Para você a mobilidade é mais importante, você quer uma cobertura, uma área privativa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu marcar aqui com o meu diretor, que é uma pessoa que sempre acompanha comigo algumas visitas, e eu acho que é importante até para ele conseguir direcionar bem junto comigo qual que é as oportunidades que vão te atender da melhor forma. Eu já tenho 2 aqui comigo, queria entender um pouco melhor se talvez uma opção assim pode te atender também, para eu te encaminhar, você dá uma avaliada, eu te retorno na parte da tarde, ou assim, se você tiver tempo, você me fala, pra gente já tentar 2 horários essa semana. Lembrando que esse diretor meu só faz essas visitas comigo nas quintas às 10 horas da manhã e na sexta-feira às 11h30. Qual desses 2 horários fica melhor? Leleco, vamos parar agora. Eu vou olhar pra câmera e vou falar, você, corretora que me atendeu, você sabe que foi você. Escuta. Você tem a oportunidade de ligar pra ele de novo, tá? Liga pra ele de novo. Se você tá vendo, liga. Pede uma segunda oportunidade, que eu tenho certeza que o Luiz vai te dar uma segunda oportunidade. E pega esse discurso e avança com o Luiz, que eu tenho certeza que ele... Você vai cobrar um pedaço da comissão dela? Por hora eu não vou cobrar não, porque aqui a mentoria já tá sendo gratuita. Mas eu acho que vai ser difícil, porque depois da gravação a gente tem o painel e depois o podcast com vários clientes nossos que a gente chama para participar desses eventos. E é claro que a gente vai dar um spoiler para eles e a gente vai ter uns 10, 20 corretores aqui, dono de imobiliária. Cuidado, você já não sai daqui com a chave na mão hoje. Aproveita e já deixa o Pix certinho aí. Deixar o sinal pronto. Mas é isso, acho que eu concordo muito com o que vocês estão pontuando, que assim, a relação de substituição de um humano numa operação, ela só é dada em função de 2 coisas. Uma, otimizar a operação e usar o humano naquilo que ele realmente faz muito bem, que são as conexões humanas. O nosso mercado é de conexão humana. E outra, né, cara, o serviço não tá bem feito. Exato. E aí também tem uma questão ali do medo, né, do receio. Gente, quando a gente começou, aliás, isso foi mais ou menos uns 3 anos atrás, que não tinha ainda soluções de IA, a gente era um negócio muito novo. E a gente fez uma camisa escrito a inteligência artificial aprendeu a vender imóveis. E botou um QR Code pro WhatsApp. E já era a Mia atendendo. Cara, eu fui numa convenção de vendas, por acaso, fui com a camisa. E eu voltei dessa convenção, o pessoal realmente escaneou o QR Code, né? E começou a aparecer corretor, aparecendo 2. Xingando, cara, xingando mesmo. Você que não sei o que, tal, e xingando a IA. Gente, não adianta xingar a IA. A IA já é realidade. Ela já faz parte do nosso dia a dia. Não adianta ter medo disso. Agora, é muito bom você aprender a usar esse negócio. Com certeza. Você entender. Então, da mesma forma que você ensinou para a corretora agora um script, é ensinar também para esses corretores como que você trabalha melhor com as ferramentas de inteligência artificial. Esse é o lance. E aí o cara que vai ficar para trás é o cara que não aprendeu ainda o viés de que a inteligência artificial, a tecnologia em toda a sua totalidade, ela está aqui para colaborar, para que a experiência seja mais agradável e que a gente consiga passar pela jornada com, né, forma e até de forma mais confortável com o cliente, né, Bernardo? Até porque ninguém merece, né, gente? Corretor ligando, enchendo o saco todo dia, perguntando se o cara quer o imóvel, sendo que o cara já falou que não tá na hora de comprar. Então também tem esse lance do time, e eu acho que a inteligência artificial, ela traz também uma certa educação pontual na tratativa com o cliente, na questão de cadência. Quantas vezes eu ligo, quando eu ligo e quando eu devo ligar de novo. A gente também conversou, já é parceiro, né? A gente conversou com vocês e só para deixar bem claro, pessoal, a Morada é uma tecnologia que veio antes do ChatGPT, que veio antes do DeepSeek, nem fala, né? Que foi agora um mês atrás. Sim. Mas assim, que hoje em dia tem... dá para ver que foi muito certo, uma decisão muito assertiva sua e do Ramon, né? Porque veio e eu tava até conversando com um parceiro que estuda muito, Bruno, aposto que é ele. Lembrei aqui, ó. Isso. Com o Bruno e com o Petros também são especialistas nisso da TOTUS. E, assim, acaba que a tecnologia, muita gente... Sempre quando vem uma nova tecnologia, vem isso. Por exemplo, quando se fez a televisão, a galera falou assim, não, rádio que é bom, isso aí é modinha. Aí depois, quando vem a internet, não, isso é modinha. Gente, a gente tem que aprender a nos adaptar à tecnologia. Uma das coisas mais
excepcionais para mim do ser humano é o poder de adaptação, né? E isso não adianta, é igual, e a tecnologia acaba que, eu gosto muito de ler sobre isso, a gente gosta muito, estuda muito, né? A tecnologia, ela não é inventada. Por exemplo, a eletricidade, ela já estava no mundo, ela só foi descoberta, né? E a internet, ela também só foi descoberta, ela meio que, é uma coisa meio conceitual, mas ela já existia, né? A inteligência artificial, o Google, ele é uma inteligência artificial, desde lá do E inicinho. todos eles passaram pelo momento, porque aí a gente fala que sempre quando vem uma inovação, a gente tem um comportamento da sociedade em função dessa inovação que vem em duas camadas. A primeira camada é aquela camada de retração. Isso é uma merda, não funciona, vocês estão malucos, vocês vão substituir corretor, o que é isso? Então, assim, quando isso passa dessa camada para aquela camada de aceitação, de usabilidade, de otimização de tempo, de, né, realmente trazer resultado, a gente vai para um novo normal, né? E aí ele passa por isso e aí a gente vê que é hype, virou hype, tá funcionando, tá pegando, e é coisa nova. Então, assim, quando a gente falava de chat GPT, quando tava no inicinho ali, né, a galera tava meio assim, pô, que negócio que é esse? Faz imagem, faz foto, isso e aquilo. Hoje a gente vê cada, né, ferramenta com a sua particularidade para atender determinadas situações. A gente fala, por exemplo, do Canva. O Canva foi uma forma muito de desburocratizar o trabalho ali do designer, né? E é uma ferramenta que conseguia ali pegar, pô, tem uma porrada de arte aqui, você consegue desenvolver com mais facilidade. Então, assim, tudo vem com o objetivo de facilitar o negócio que a gente enxerga, né, Bernardo? E aí, o grande lance é a pessoa se entender como ela vai usar aquilo. E aí, gente, mais uma vez também, sendo claro, porque a gente, como ser humano, a gente gosta de ter o mínimo esforço possível. Isso é natural. Só que aí, a ideia não é essa, viu, gente? Corretor, a ideia é usar Vamos falar de um outro ponto importante. Sim. Quando lançou o CRM, todo mundo falou assim, nossa, mas aí... Nossa, eu tenho que mexer nisso. Quem sabe, um corretor que sabe usar as ferramentas ao seu favor, tem resultados muito melhores. E outra coisa, né, gente? Quem que dá conta de atender 12 milhões de mensagens? Exatamente. Nós estamos falando de uma construtora, numa estrutura onde que se tem uma equipe robusta. Pô, é gente pra caceta, porque não é eu recebi um lead hoje, amanhã eu recebo outro. Então, assim, você tem que lembrar de quem tá ficando pra trás, e a cadência também é importante. Então, acho que, assim, a capacidade produtiva em escala de dar um excelente atendimento, e é isso que o corretor tem que pensar, é isso que a equipe tem que entender. Cara, a parte talvez mais chata pra você, que é prospectar, ligar pra cliente, não aguento mais, não, que chato. E aí, você, desculpa, a corretora vai ter que ser o nosso bode expiatório aqui hoje. Você vê a cagada que você fez. Isso. Tomara que ela esteja escutando, cara. Por favor. Tomara que ela esteja Se você estiver escutando... Eu vou mandar pra ela. Eu vou mandar o link. Boa. Vamos fazer o seguinte, gente. Corretores aí, quem tá vendo, tem um parceiro, um colega aí de trabalho que é assim, manda pra ele esse link. A gente vai fazer um corte também pra mandar. Que é importante, porque que acontece? A gente é ser humano. Diferente da inteligência artificial ali e tudo, a gente é ser humano, a gente adoece, a gente passa mal, a gente tem sentimento, tem dia que a gente não tá bem, talvez a fechada no trânsito, antes de entrar no estacionamento do trabalho ali, já te deixou disperso, nervoso, estressado, e acaba que você não consegue trabalhar da forma que você deveria trabalhar, que é ter uma visão clara. E às vezes ali no emocional abalado, sua visão fica nebulosa, você não consegue fazer uma tratativa adequada, você acaba perdendo um cliente que tá querendo comprar um apartamento na Savassi. De novo, falo pra você, assiste com calma o episódio todo para você entender o contexto de como é importante o conteúdo que está sendo falado, mencionado aqui, para que você consiga vislumbrar que não é só pegar um telefone, atender ou simplesmente mandar uma... Gente, quem vende um apartamento mandando uma tabela, sim, tá aqui, ó, toma. Porra. E vamos assim, agora vamos puxar para o real responsável. Porque o negócio é o seguinte, essa corretora ela tá atendendo um chat na ponta. Cara, mas e a estratégia dessa empresa? É uma incorporadora grande. Grande. Não é uma incorporadora qualquer. Constrói na Savassi, prédio grande, VGV alto. E a estratégia? Onde que tá esse negócio? E o processo? Cadê? E o processo dela? Será que alguém treinou? Às vezes ela é alguém que tá corretora ali também, ela é nova. Sim. Pode ser... Assim, por ela ter me mandado a tabela, acho que ela é mais nova. Faz sentido. Nova Sim. como corretora, né? Uhum. Faz sentido que seja. E cadê a estratégia? Cadê o gestor dela? Quem que tá olhando para isso tudo? A estratégia é importante também. Muito. Porque aqui a gente tá culpando ela, mas, poxa, e o gestor?
Então, esse gestor aí que está nos assistindo, você está treinando seu time? Você está acompanhando? Você está vendo o que esses caras que essas pessoas estão fazendo? Porque isso é importante também. Por quê? Ela não necessariamente sabe tudo, principalmente se ela for nova no negócio. Mas o gestor tem que saber. Tem. Quem que está construindo a estratégia, quem que está alinhando as campanhas que estão sendo feitas com como o time está conversando. Não é só IA, gente. A gente está falando muito de inteligência artificial, tá faltando inteligência humana, né? Tá. Sim. A inteligência humana está muito em falta nesses dias. Então isso é importante também. E aí, só complementando, olha só que interessante, gente, esse gap entre uma coisa e outra, entre tem uma gestão por trás que talvez não está fazendo esse acompanhamento. Então, vamos supor que num cenário onde essa incorporadora estivesse sendo atendida pela Creative e a estratégia de atendimento, né, ao cliente que a gente dá na nossa empresa, para você que é construtor, incorporador, é o máximo de atenção. Então, antes de fato da gente conversar com ele, que é um possível lead, uma levantada de mão, uma pessoa que quer comprar um imóvel, a nossa parte de auditoria, ela entra de forma estratégica para ajudar a parte da gestão da empresa a entender se o pitch de venda está certo, se faltou alguma coisa no atendimento, se o corretor... Então imagina, depois desse atendimento que não foi bom, que eu descartei um lead com um grande potencial, eu tenho um outro setor que faz um contato e fala: oi, Lucas, tudo bem? Pô, queria entender um pouco melhor, que é do setor de qualidade da incorporadora X, queria saber se você foi bem atendido pela nossa corretora fulana de tal, se ela te passou todo o material do empreendimento, tem mais algumas informações que você queria complementar com a gente do que você está procurando. Então, acho que isso é a inteligência humana por trás do negócio, para a gente poder validar. Então, acho que uma coisa complementa a outra e a gente consegue ter uma visão mais estratégica ali do negócio. Que é algo que, isso que você acabou de falar, a inteligência artificial também faz. Que é a segunda voz. O cara visitou, não comprou, poxa, vamos perguntar para esse cara. E aí um dos primeiros pontos é através da IA. A gente tem alguns cases de clientes implementando isso, e aí tem cliente que volta. Às vezes ele volta porque ele não gostou do corretor, não gostou do atendimento, não gostou, no dia ele não estava bem, não quis. E aí a IA entra em contato e marca uma nova visita, e leva o cara lá de novo, e coloca para outro corretor. Então isso é possível também, desde que tenha estratégia, pensamento. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é legal da gente ter um parâmetro, até números assim de, poxa, taxa de conversão. Vamos supor que a gente tem um funil de vendas de um corretor humano que atende 50 clientes, marca lá, né, com desses 50 que ele ligou, conseguiu falar com 30, dos 30 ele conseguiu marcar 4 visitas, e das 4 visitas conseguiu fazer uma proposta, não fez venda, né? Isso é um funil humano. Ele vai oscilar dependendo do dia, do que ele tá vivendo, se o dia tá legal ou não, se ele tá bem produtivo, se ele vendeu, se ele tem dinheiro, se ele tá apertado. Então, sobre essa questão de funil de vendas do IA, o que a gente consegue converter em relação à parte de lead mesmo? A gente tem uma boa conversão? Quais são essas taxas de conversão? Você consegue falar isso pra gente? Com certeza. E aí, o primeiro ponto que, vou respondendo por partes, tá? Porque o primeiro grande ponto é que a IA, ela expõe. Porque ela abre uma caixa preta. Antes o lead convertia, ia para o WhatsApp de alguém. E aí? E o que aconteceu? Ninguém sabe. Então o primeiro ponto, ela abre e ela te dá todas essas métricas com uma precisão muito grande. E aí assim, entra lá no início. Leads que respondem. Gente, ali você já expõe, por exemplo, a qualidade das suas campanhas. Será que minha campanha lá no marketing, no Meta, ou a conversão no Google, ela tá boa? Ela tá trazendo bons leads? Que é super comum. Às vezes tem lugar aí convertendo lead a R$2, R$1, tudo mais. E aí é volume. Sim. Como é que acontece essas conversões na prática? Esse lead responde? Então hoje, de 60% a 80% dos leads respondem a IA no primeiro contato. Por quê? Ela entra em contato em até 3 segundos. Então o cara gerou, recebe uma mensagem na hora. Se ele tá ali quente, pode ser de madrugada, pode ser na hora que for, já tem uma taxa de resposta. A gente tem um benchmark humano em atendimento 100% humanos que gira em torno de 42% de primeira resposta, ou seja, de leads que respondem. Por quê? Quando é um atendimento 100% humano, o tempo médio de acionamento desse lead é de 5 horas, porque você pega o fora do horário comercial, pega uma série de questões. Então ali estão partindo de 80% de resposta. Vamos então para o processo de qualificação. Aí depende muito. Por quê? Eu posso querer qualificar mais ou menos aquele lead. Sim. Só vai para visita o lead que fizer isso, isso e aquilo, tiver tal e tal característica. Aí você começa a deixar o processo mais complexo. No geral, a gente tem taxas ali de qualificação que giram em torno de 40 e poucos por cento. Luiz, desculpa te contar, mas só para deixar claro, é que, para todo mundo que está vendo entender, é que a gente
a Mia, que é a inteligência artificial da Morada, ela é personalizada. Sim. Então ela não é uma coisa que serve para todos. Por isso que tem Isso. essas diferenças. Só para Sim. complementar, continue, por favor. Exatamente. E você tem recortes, né? No econômico, no médio padrão, no alto padrão. A gente está em todos esses recortes. Tem regiões, tem uma série de coisas. Então, assim, eu tô falando benchmarks. Pega uma média aí, tô falando de um médio padrão, na média também, Sim. né? E depende muito das campanhas. Claro. Cara, se você não tem uma campanha boa, um marketing digital bom, cara, IA não faz mágica, não. Não é a varinha mágica que você vai... Ó, agora vai funcionar. Isso acontece muito, porque aí você expõe, você mostra pro cara, suas campanhas são ruins. O que tá acontecendo aqui? Você tá trazendo lead que não vai converter mesmo. E aí as taxas de conversão vão seguindo. A gente tem alguns cases, benchmarks mesmo, de clientes que marcam 10% de visitas em relação a leads respondidos. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E tem clientes, por exemplo, altíssimo padrão, tem alguns que usam IA também, que é uma taxa bem menor. Mas por quê? Ele não quer que todo cliente vá. Porque ele quer, o cara está vendendo um imóvel de 5, 6 milhões. Ele quer levar para visita só o cliente que compra um imóvel de 5, 6 milhões e descartar o curioso. Sim. E assim, isso é o grande ponto. Agora, uma grande máxima que a gente viu do mercado imobiliário, que todo mundo tem na cabeça, todo gestor tem na cabeça, é taxa de conversão é 1%. Geralmente, a taxa de conversão geral até costuma ser 1%. Por quê? Você tem o lead que passa na porta do stand, Sim. você tem o lead que a imobiliária traz, Sim. você tem o lead que o corretor traz, Sim. e você tem o lead do digital. Sim. E tem Cara, indicação ainda, né? E tem Que indicação sobe ainda. demais Então, essa total. taxa. Aí, não, quem faz indicação bem feita, que geralmente é quem tem atendimento bom, aí é perfeito, a taxa é altíssima. O que o pessoal não percebe, e porque não tem dado direito, o lead do digital geralmente não converte 1%. Isso a gente já viu em todos os lugares. Vocês estão balançando a cabeça, vocês devem conhecer muito essa realidade. Sim. Quem chega pro cara e fala, como assim não tá convertendo 1%? Teve um incorporador que eu falei com ele, ele falou, aqui a gente converte 1 ponto alguma coisa por cento. Eu falei, pô, legal. E aí era um incorporador que tinha muita indicação, inclusive, curiosamente. Quando a gente foi esmiuçando o número e analisou o dado dele, o digital dele convertia 0,2, 3. Era uma coisa assim muito menor. E eu mostrei pra ele e falou, ó. Não, a média... E é muito engraçado quando a Sim. gente levanta esses Sim. tipos de dados, né, Bernardo? Algumas diagnósticos que a gente faz, a gente levanta alguns dados assim, pô, o cara fala assim, pô, ó, uai, não sabia. Então, assim, é legal também da gente conseguir mostrar isso, até pra criar uma perspectiva de onde que ele quer chegar, porque ele tá batendo numa tecla ali de que converte 1%, e na verdade nem ele sabe quanto que converte, porque ele tá fazendo uma regra geral, ele não tá separando, né, por cada, né, parte do cada núcleo ali. Então, acho que é falta até mesmo dessa percepção, e o Bernardo até falou isso comigo hoje no almoço, né, Bernardo? Você falou comigo, cara, pra quem tá dentro do negócio é mais complexo enxergar. E às vezes a gente tá discutindo, eu falei assim, pô, Bernardo, como é que esse cara é retardado, que não tem condição, o negócio dele, a gente já falou 200 mil vezes, já explicou, o cara já viu o cu, já... Cara, não tem cabimento. Eu falei assim, velho, mas é mais complexo. E realmente é mais complexo. Aí eu fico nas minhas reflexões comigo mesmo, e aí, assim, é bom ter um sócio mais, né, tranquilo, que traz a gente, assim, para um pensamento mais reflexivo, porque a gente realmente entende que existe uma grande necessidade de educar mesmo, de trazer, de transformar. Mas uma coisa é fato, né, Bernardo? Não adianta a gente querer aquilo para uma pessoa que ela não quer para ela mesma, que é um ponto, né, chave, crucial para a implementação de um bom marketing, uma estrutura estratégica, de uma boa conversão, de uma boa campanha, de uma IA atrelada. Então, é todo um contexto, né? Tudo uma pequena engrenagem para funcionar todo um ecossistema. E como você falou muito bem, Luiz, não adianta, a IA não faz mágica. E não adianta também, por exemplo, tem um excelente marketing, sensacional, tem um IA treinadinha, a Mia tá ali, redondinha, com números sensacionais. Chega na hora do atendimento ou chega no stand de venda, o stand de venda tá todo cagado, a pessoa chega lá, a pessoa tá, tipo, expulindo, já assim, expelindo a preguiça dela. Sim. A pessoa olha pro sua cara e fala assim, tá de chinelo, não vou atender. Sim. Então, assim, não adianta você não ter um processo completo. Por isso que a gente, a Creative e a nossa ideia é acompanhar até o final. É ser atuante no cliente e entender. E é muito legal a Morada, por causa que pra mim, inteligência artificial muito legal, responde rápido e tudo. Mas a parte mais legal para mim é o dashboard. São as informações, são os dados que a gente tem, porque eu sou um cara muito de dados, de números, de métricas. Pô, esse mês aqui a gente virou 12,5%.
mês passado a gente virou 17. Uai, peraí, o que aconteceu? Exatamente. E esse abrir essa caixa é o que faz o diferencial. Se a gente não sabe aonde que a gente tá errando, a gente nunca vai E consertar. aí, quando você expõe aquilo que o cliente fez ali, ó, esse ó é assim, é uma surpresa pra mim, eu não Exatamente. sabia, não imaginava. Sim. Só que você não tem ninguém pra expor, Sim. fica Não complicado. acontece. Exatamente. E eu acho que são 2 pontos. Você falou dos dados, mas tem um ponto também que é o seguinte: não é falar, vou contratar uma ferramenta de IA. Antigamente você contratava um software. Agora você está contratando um agente, alguém que vai operar alguma coisa. Alguém, né? Alguma coisa. Que vai operar um negócio para você. E aí, esse negócio que vai operar, não adianta você falar, vou colocar aqui no processo e vai ser assim. Não, você tem que moldar seu processo para ele se adaptar à IA. E aí eu vou dar um exemplo que para mim é sensacional, que é o seguinte: a IA te atendeu, perguntou tudo que precisava do Bernardo, entendeu o perfil dele, entendeu o que ele quer, entendeu se ele tem filho, carro, cachorro, onde que ele mora, porque ela precisa perguntar essas coisas para te direcionar para o imóvel. Claro. Fez um trabalho perfeitinho. Chega para o corretor, ela transfere e vai para visita. O corretor te pergunta tudo de novo. Poxa, para quê? Por quê? E aí eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, inclusive um abraço pro pessoal da Vegus, se estiver assistindo, sensacional, que eles treinaram a AV, que é a IA, ela funciona perfeitamente, mas ela repassa para o corretor e os corretores estão muito bem treinados também. Então o corretor da Vegus, ele continua o processo, ele continua do ponto onde a IA parou. E aí, às vezes, tem isso também, porque tem corretor que está muito condicionado a fazer um scriptzinho de pergunta. Não é isso, gente. É venda. E na verdade, isso é o ato de desvender. Isso, né? exatamente. E pra esse cara aí que quer esse scriptzinho só seguir, pra esse cara, ele vai ser substituído. Exatamente. Ele não tem espaço, porque pra fazer uma coisa robótica, a gente tem uma tecnologia que trabalha 24/7, 365 dias por ano, sem cobrar um valor, sem cobrar um salário, comissão. Então, esse cara vai ser substituído. Mas é muito legal isso tudo, mas assim, gente, eu tenho certeza que quem tá vendo, nossos clientes, estão assim, beleza, e agora? O que eu preciso para ter isso? Eu queria te perguntar, qual que você acha que é a importância de ter dentro da corporação, dentro da construtora, ou dentro da imobiliária, ou como um parceiro externo, quem que é esse time? Eu acredito, a gente como marketing e tecnologia também, a gente trabalha muito nisso, a gente faz um diagnóstico, nesse diagnóstico a gente imerge em 3 setores-chave, que é captação e novos negócios, marketing e a parte comercial, a parte de performance de vendas mesmo, de resultado, e a gente entende que quando a gente coloca tecnologia, a gente libera os humanos que sabem trabalhar para ele fazer o que ele sabe e que a tecnologia não consegue fazer. A gente nos enxerga como um parceiro crucial nisso, mas a gente sabe que também a gente atende uma porcentagem muito pequena, então a gente queria dar a dica para quem ainda não é cliente nosso, que nos procure para a gente ser, mas enfim, quem não quiser também, o que você acha? O que ele tem o que esse incorporador, essa imobiliária, qual que é o time, o que ele tem que fazer para ele conseguir implementar isso? E não é só implementar. Tecnologia por tecnologia não resolve nada. Mas o que ele tem que fazer para melhorar os resultados dele com tecnologia? Luizão, fala pra gente. Bom, se ele for bobo bastante para não querer contratar vocês, pode ser, né, gente? Às vezes, né? Não sei. Não gostou da cara do Lelé, falou, não, esse cara não vai. Não tem como. Mas ele precisa fazer o que vocês fazem. Não é pegar e falar, vou contratar uma ferramenta apenas. Basicamente, ele tem que entender o processo dele, entender a estratégia que ele quer impor. Por quê? Olha, hoje você tem uma maneira de fazer campanhas, uma maneira de acionar seus leads. Cara, quando você coloca uma inteligência artificial, isso muda. Porque, por exemplo, eu faço muita campanha de formulário lá no Meta, aquela que bota nome, e-mail, telefone. Uhum. Pô, por que eu faço isso? Porque converte o lead e cai no meu CRM. Será que quando eu tenho uma inteligência artificial eu não poderia fazer mais campanhas de click to WhatsApp? Que é aquela que a pessoa clica e entra. Por quê? A IA é 24 horas por 7. Sendo 24 horas por 7, ela vai atender aquele cliente no momento que ele clicar. E aí sua conversão aumenta. E é uma campanha melhor, geralmente é um lead melhor, inclusive, que o de formulário. Ele tem que pensar na estratégia, ele tem que redesenhar essa estratégia e pensar como que isso vai cair no CRM dele. O que vai ser, como tem serem as integrações. Então hoje, lá na Morada, a gente acompanha esse processo. Mas a gente não é o consultor, a gente está fazendo dentro do nosso âmbito. Quando sai dessa realidade,
aí o negócio muda bastante. Então, assim, é muito importante que ele repense estratégia, que ele pense no marketing dele e que ele entre em um universo que é baseado em AI. Porque é isso que aconteceu. O mundo está se tornando baseado em AI. Sendo dessa forma, você tem que mudar a sua estratégia. Estava falando com um construtor ontem, primeira geração, ele estava com o filho dele, segunda geração. Ele olhou para mim e falou, Luiz, antigamente era fácil. A gente comprava o lote, começava a construir, botava um stand, abria o stand, as pessoas entravam e a gente vendia e comprava. Hoje não é mais assim. Você está competindo no digital. E o digital é um mundo que, se você não for muito bom, não vai converter, não vai vender, você vai ficar esquecido. Você vai ficar legado ao fracasso ali. Porque hoje as pessoas não estão andando mais na rua olhando os stands, elas estão andando na rua olhando o celular delas. E aqui tem competição infinita para qualquer construtor. Então, desenhe estratégia, entende seu processo, adequa ele a uma realidade de inteligência artificial. Por quê? Você não vai conseguir fugir disso. Num futuro muito próximo, o IA não, aliás, nem é futuro. O IA está se tornando o normal. Só na Morada, a gente atendeu mês passado 120 mil pessoas. A gente bateu um número muito legal, né? Vocês estão chegando a 1 milhão, não é isso? 1 milhão de pessoas atendidas com inteligência artificial. Não é 1 milhão de mensagens trocadas. 12 milhões de mensagens que a gente tem. Sim. E 1 milhão de pessoas. É até mais agora. Esse número agora tá atualizado. Né? Pô, é muito mais de 2 milhões agora. A gente está batendo quase 20 ou 20 e poucas. Boa. E aí o ponto é o seguinte: 1 milhão de pessoas é um volume muito significativo. Porra. Esse ano, a gente deve terminar o ano em contatos individuais, né, em números de telefone, mais ou menos dando aí mais de 1% da população do Brasil em números de telefone. Cara, IA é realidade, é normal já. O normal é esse. E aí, corretor, incorporador, empresa de urbanismo que está atuante nessa pegada, precisa renovar o ciclo, renova rápido, não perde tempo não, porque o tempo está passando e aquilo que talvez para você, na sua mentalidade, seja o futuro, para nós já é um presente, já é uma realidade. Eu acho que assim, essa transformação, quanto antes ela for feita dentro das empresas, dentro das companhias, menos desgaste, menos impacto financeiro e, como diz o outro, né? Sempre ficar ombro a ombro com o concorrente ou estar na frente dele, porque senão você vai ser o cara que vai ficar para trás. Né? E a gente pode pegar alguns exemplos. Boa. Pensa o seguinte, telefone, a gente estava citando aí antes de começar, tecnologias, né? O telefone, ele demorou, antes dele, até o telégrafo, né? O telégrafo foram quase um século para o negócio se desenvolver. O telefone foram algumas décadas. A televisão, o rádio, na verdade, foram algumas décadas também, mas menos. A televisão foi menos, ali em 20, 30 anos, da década de 50 até a década de 80, a televisão se popularizou. A internet foram uma década e pouquinho. E a inteligência artificial é uma nova revolução, só que ela não vai demorar uma década. Gente, jamais. Desde que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 ou 23? 22. Novembro de 2022, olha o tanto que ele se popularizou rápido. Eu, Luiz, eu não uso mais o Google para fazer pesquisa. Eu pergunto pro ChatGPT. Só se eu quiser achar um site específico. Aí eu vou no Google. Pro resto é ChatGPT. Eu não pergunto nem pra minha mãe mais, gente. Outro dia eu tava no Airbnb, vocês vão gostar. Tinha uma máquina de lavar, eu não sabia usar a máquina de lavar. Falei, nossa senhora, o que eu faço geralmente? Ligo pra minha mãe, chamada de vídeo. Beijo, mãe, vou mandar pra ela, vai ficar toda feliz. Mando pra minha mãe chamada de vídeo. Fala, como é que usa esse negócio aqui? O que eu fiz? Eu tirei uma foto da máquina, mandei no ChatGPT e falei, como que usa essa máquina? E ele me respondeu exatamente, me ensinou a fazer isso, vai ter o símbolo tal. Peguei, botei, funcionou. Olha o tanto que meu comportamento está mudando. E aí vocês acham, sinceramente, que o comportamento do comprador de imóveis já não mudou? Ah, gente, quem acha isso já ficou para trás. Não tem como. E isso aí, gente... E é uma vertente, né, B? A gente tem que entender que não tem real, como, né, velho? Não tem como, gente, a gente brigar contra uma realidade. Sim. Não adianta. Ou eu tenho que realmente... Não, gente, isso não é para mim, eu vou mudar de mundo, porque a IA, ela tá dominando o mundo, e é uma realidade. E não só nesse ponto, né? A gente tem, né, players como, por exemplo, aí a House, por exemplo, um abraço ali, parceiro, que traz uma revolução digital para o ecossistema do concreto, do prédio pronto ali, sabe? Então, assim, a gente tá vendo que o comportamento ele tem mudado tanto, igual você falou, pô, fui no Airbnb, não sabia usar a máquina de lavar. Quando a gente lá, um pouquinho, né, vamos falar, antes do Airbnb, como é que você ia viajar? Você se hospedava
bandeira hoteleira, velho. É isso aqui, ponto final. Então, assim, não tem uma questão mais igual hoje a gente tá vendo aí, vários prédios se revolucionando, trazendo essa parte de tecnologia com lavanderia, carro elétrico, parceria com locadoras, compartilhado, mini mercado. Você tem, né, um ecossistema todo ali que digitaliza o empreendimento, além de trazer uma determinada economia para o condomínio e, obviamente, trazer até, né, uma sobrevida quando vem aquela primeira reforma, daí 10 anos. Então, você ter dinheiro no caixa para isso, sabendo que seu próprio condomínio está monetizando, com uma cafeteria, com um cowork, alguma coisa nesse sentido. Então, né, o último episódio que a gente gravou dentro de um empreendimento que tinha uma sala de podcast, que cobra X. Sim. Então, assim, poxa, você vê que o prédio em si, ele é uma máquina também para ser programada de determinada forma e trazendo essa tecnologia para mais conforto, para experiência. E aí você volta nisso que o Lu falou que é agora. Não tem condições de você que tá achando que as coisas lá, nossa, será que lá na frente vai mudar? Não, já tá mudando. Não, já mudou. E falando, é uma realidade, né, Bernardo? Exatamente. E falando assim, né, gente, vamos falar do mercado imobiliário, pra gente ser mais específico. A gente fala aí de um mercado mais desenvolvido, que é o mercado americano. Eu ouvi uma frase muito boa, citando o Petros novamente aqui, vai estar com a gente aqui embaixo. Petros, abraço, meu querido. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que a gente está citando, comenta aí, acho que nas diferentes plataformas onde for postado, sim, porque senão vai comentar só minha mãe. Vamos todo mundo comentar. Então, assim, não deixem minha mãe comentar sozinha, não, entendeu? Vamos lá, gente. Então, Petros, manda um salve aí. Ele falou uma coisa muito legal, é que ele explicou isso pra gente, é um estudioso, sim, também, um cara sensacional, que a inteligência artificial, ela resetou o game. Tanto que no mercado imobiliário americano, a gente não tinha grandes aquisições de startups novas e tal. Depois que lançou o ChatGPT, um mês depois foi lançada uma PropTech, uma startup no mercado imobiliário, usando inteligência artificial, usando o ChatGPT, que com 6 meses foi vendida por milhões de dólares. Então, assim, ele resetou. Eu acho que essa frase que o Petros usou é sensacional. A gente apagou, artificial, né, na verdade, aquele papel que estava muito rabiscado, de muita tradição, de um mercado tradicionalíssimo, com comportamentos arcaicos de 30, 50 anos, lançando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E eu acho que nossa geração, teve a oportunidade de passar uma borracha nisso e começar a reescrever uma nova história, né, para esse comportamento novo. Então, acho que passar essa bola para a morada também, trazer essa visão nesse panorama. Porque a gente está vivendo uma revolução, né? Então, assim, agora vamos pensar aqui, vou deixar um pouquinho cabeçudo aqui, porque eu vou deixar uma indicação um pouquinho mais cabeçuda para o podcast. Bora! Que aí o ponto é o seguinte, o que a gente está vivendo é realmente uma revolução na sociedade, nas trocas de informação, na forma como a gente se comunica e na forma como a gente vive. Tem um livro que é sensacional, para quem quiser depois procurar, que é do Yuval Noah Harari. O Harari é um antropólogo israelense, cara super em alta. E ele publicou um livro no ano passado, chama Nexus, que é justamente sobre a evolução da informação até chegar na inteligência artificial. Então, quem se interessar, dá uma procurada, procura o livro, porque ele explica esses processos, como que a sociedade está mudando através da informação. E quem também tiver com preguiça do livro, eu sei que ele é grande, pergunta pro ChatGPT, faz um resuminho aí, explica os pontos mais importantes. Não, gente, vamos ler livro, sim. Eu sou do livro, eu sou adepto ao livro, à leitura mesmo, eu gosto do cheiro do livro. E outra coisa, quando a gente tá falando de revolução, se você não entender de história, você não vai conseguir entender dessa revolução, porque você tem que entender das outras revoluções que tiveram, né, dessas transformações, pra gente conseguir contextualizar até essa revolução que a gente tá vivendo hoje, de uma maneira mais inteligente, né, e que a gente consiga entender com clareza, né, que tudo que está mudando ainda pode mudar de forma mais drástica ainda, né, porque isso, como se diz, a gente tem uma opção agora de reescrever uma nova história. Exato. Né? E a IA está muito no início, muito no início. No ano passado, em maio, o professor Silvio Meira, eu não vou mandar um beijo pro professor Silvio Meira, mas o professor Silvio Meira, se por acaso chegar nele, professor, sou seu fã, o senhor sabe, ele escreveu um artigo no Brasil Journal falando o seguinte, olha, a inteligência artificial ainda está na era da pedra. Uhum. Porque ela começou a se popularizar agora, embora seja um campo antigo na ciência da computação, ela começou a se popularizar agora. Então nós estamos na era da pedra da IA. E ele falou, em mais ou menos uns 500 dias, a gente vai chegar em um ponto de evolução realmente pleno. Isso tem uns 300 dias que ele falou.
Cara, a quantidade de coisa que aconteceu nesse Isso. período, assim, Exato. é impossível um ser humano acompanhar a quantidade de coisa que está acontecendo no mundo da IA. Então, assim, isso está acontecendo numa velocidade muito grande. E aí, essa pessoa que não usou o ChatGPT ainda, tá para trás e tudo mais, gente, vai ter um problema. Porque tá rápido demais. Então, se você não engatar, se sua empresa não começar a usar, se você não começar a pensar nesse novo mundo, cara, você vai ficar para trás muito rápido. E aí depois não tem como acompanhar, porque você já ficou para trás. É muito mais difícil. Eu vou dar uma dica aqui, gente. Um negócio que a gente faz lá na agência, eu acho que é muito legal. Vai para uma reunião, marca a reunião semanal, faz uma pautinha, escreve ali, vai lá no ChatGPT e bate ali as principais tecnologias de IA para o mercado imobiliário. Faz um dossiezinho rapidinho de cada uma, chega na reunião, entrega um papel, esteja com isso impresso, entrega para cada um Essa reunião vai ser primeiramente, para a pessoa ler aquilo, que se você mandar antes, a pessoa não vai ler, ou ela vai falar que vai ler fazendo outra coisa, ela vai chegar à reunião para ficar ali 15 minutos, meia hora, lendo esse dossiê ali, que o ChatGPT vai fazer para você. Depois vocês conversem sobre isso. Coloquem isso em pauta, porque senão você vai ficar para trás. E a gente não quer isso, a gente quer fazer essa revolução no mercado. A gente tem aqui 2 empresas que estão fazendo isso, que é um prazer para a gente estar na mesa com você, Luiz, e ser parceiro da Morada. Eu acho que isso mostra pra gente ser parceiro da Morada, ser parceiro da House, ser parceiro da Loft, ser parceiro da Upstate, da Senhor Proprietário, enfim, de vários parceiros. Se eu tiver esquecido alguém, gente, desculpa, é muito parceiro, mas eu falei de tecnologia aqui também, mas é lógico que a gente precisa de ter isso em pauta. E o princípio, se a gente já sabe, se o cara já viu que ele não usa isso na corporação dele, na empresa de urbanismo, na imobiliária, ou se ele é um corretor avulso, um private broker, se ele não usa alguma inteligência artificial até agora, ele tá perdendo time. E depois, para você vir atrás, você vai ter que correr atrás, você vai ser retardatário, tem gente dando volta em você. Aí eu vou fazer uma analogia simples, que você que já é corretor há mais tempo vai entender o recado assim perfeitamente, porque você é inteligente, a gente sabe disso, para quem sabe ler um pingue-litra. Tem alguém hoje, em sã consciência, debaixo desse sol que tá fazendo de 400 graus aqui em Belo Horizonte, debaixo do sol quente, entregando panfleto, com aquele terno maior que o defunto, que pegou lá no velório do Bonfim, com aquela pasta horrorosa, aquele sapato. Cara, acabou. Esse corretor, ele não existe mais. Só que a gente sabe que pequena parcela do mercado ainda insiste em comportamentos parecidos com esse tipo de corretor. E a gente ouve muito aquele negócio, né, Leleco? Porque sempre deu certo. Eu vou pôr 200 faixas de pano aqui na rua, que aí você põe num sábado, a prefeitura arranca no domingo. Exatamente. Então, tipo assim, cara... Você ainda suja a cidade. Então, a gente tem outros mecanismos. Tô falando, gente, tá errado de fazer isso não, tá? Tem muita gente que faz, que dá resultado sim, não é uma parcela de, né, vou fazer e não vai dar certo. Claro que vai, pode ser que dê certo, pode ser que dê muito certo, né? E tanto é que em alguns casos dá certo, porque é feito até hoje. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Começa a testar. Coloca o IA para atender a galera que chega pela faixa. Atende aqui, ó, com o IA, atende aqui com o seu corretor, mas antes de tudo, avalia, estuda qual que é o percentual de conversão do meu corretor, qual que é o percentual de conversão de visita para proposta para venda, o que que eu quero, o que eu espero, né, da Morada, da IA, exemplo. Então acho que assim, buscar uma reunião com a Morada é legal, QR Code vai aparecer na tela, pode chamar a Creative direto pra gente fazer essa conexão. Pode colocar seu contato lá também, não pode, Luiz? O contato do Luiz também vai estar à disposição para vocês. A Creative tá aqui para auxiliar, para ajudar, para colaborar e para conectar. Nós somos igual a você, se é corretor de imóvel, você faz o quê? Junta as partes, né? Comprador, a gente quer o quê? Que você se junte a essa atmosfera para que ela possa proporcionar um impulsionamento dos seus resultados, das suas vendas, né? Realmente daquilo que a gente fala, que é o nosso nome, né? O nosso VGV, né, cara? A gente quer ver o VGC da sua imobiliária crescendo e o VGV da sua construtora sempre em alta. Exato. Gente, passa rápido, né? Muito passa rápido. rápido demais. Lu, cara, muito obrigado mesmo. A gente já tá chegando no finalzinho. Mas eu vou. Vamos, vai vir mais uma rodada só. Gente, mais uma vez, falando aqui do nosso patrocinador, Creative Tech. Nós somos um parceiro
para trazer tecnologia e inovação para a sua imobiliária, para a sua construtora, para a sua empresa de urbanismo. Nós temos várias soluções, precisando de entender melhor, quer entender como que você vai colocar esse A na sua empresa, ou colocar óculos de realidade virtual, ou colocar sala imersiva no seu stand de venda. Inovar, esse é o nosso viés. Queria fazer mais uma pergunta aqui, rápida. Vamos lá, nós falamos muito de tecnologia para construtora, imobiliária. Vamos falar também que a gente tem um público que é o corretor e ele está preocupado. A gente falou sobre isso, mas o que o corretor ele deve fazer, na sua opinião, Luiz? Porque para um corretor contratar a morada, eu acho que é um pouco mais complexo, né? Mas o que esse corretor pode fazer e deve fazer, além de se profissionalizar, estudar, esse tipo de coisa, mas para usar essa ferramenta para ter a inteligência artificial na ideia dele ali, de como que ele vai poder atuar. Você fala pra gente sobre isso, por favor, meu querido? Com toda certeza. Hoje a morada realmente não é focada no corretor. A gente tá muito a gente atende o corretor através da incorporadora. Sim. É onde a gente atua. Mas tem N coisas que ele pode fazer no dia a dia dele. Então, assim, considerando desde usar o ChatGPT no dia a dia. Cara, o básico. Vou mandar uma mensagem para um cliente, vou explicar alguma coisa. Eu preciso redigir tudo? E não é só pedir para o ChatGPT, tipo, escreve uma mensagem para mim. É dar contexto para ele, começar a formatar, organizar as coisas certinho, para ele começar a ser mais eficiente no dia a dia. Então esse é um grande ponto. Olha, eu não preciso fazer tudo manualmente. Eu posso começar a utilizar ferramentas para me ajudar. Você falou muito bem. Cara, se o cara que sabe usar o CRM bem usado, ele se diferencia, ele se destaca, porque ele não esquece, ele tem gente lembrando ele ali o tempo inteiro. Então isso ajuda ele demais. Na Morada, além do pré-vendas, a gente também tem uma ferramenta de copiloto para o corretor da incorporadora. Então, se você está numa incorporadora que tem o ferramental, o nosso se chama Salles, né? Tem a minha, tem o Salles. Boa. Usa esse negócio também, explora ele para você evoluir, aprender e para você começar a ter um dia a dia que seja mais rápido, mais prático. E aí eu vou te dar um exemplo. Hoje, quantos números de telefone você tem de cor na sua cabeça? Do meu pai e da minha mãe. 2. Eu não tenho nem esse, hein? Não, é só por causa que é de desde a infância, né? Ah, tá. E assim, há 20 anos atrás, você, muito jovem também, mas você tinha, as pessoas tinham um monte de números na cabeça, né? Gente, era igual taxista. Você chegava pra um cara no ponto de táxi, perguntava qual que era a rua. Não tinha um Waze. O cara sabia tudo. Sabia tudo. E isso estava ocupando espaço na sua cabeça. Bom, a gente evoluiu, esqueceu os números de telefone e esse espaço não está sendo ocupado aqui dentro. Mas a gente, por exemplo, como corretor, tinha que saber tudo do imóvel. Todas as informações, modo de vender, tudo mais. Agora com as IAs, tem muita coisa que você pode deixar a IA lembrar por você. Sim. E aí você vai evoluindo, vai conversando com essa ferramenta para ter as informações que você precisa. Então, libere espaço na sua cabeça para coisas mais úteis. Mas colocar uma coisa que presta, né? Em vez de ficar colocando videozinho do TikTok, ficar rolando o dia inteiro, vamos... ensina o ChatGPT sobre os imóveis, como... Pede pra ele, fala assim, ó, e se o cliente... Conta aquela história pra ele, foi lá, você não visitou o imóvel? E outra coisa, gente, por que o Ayrton Senna era conhecido como o cara que fazia um ajuste perfeito no carro? Porque depois que acabava, tava fresco. Ele não ia embora pra casa. Exatamente. Esse lance de 5 horas da tarde, mochilinha nas costas, tô indo embora, cara, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair nessa porra, velho, pra você poder ganhar dinheiro. E outra, usar esse tempo que nós temos, que a cabeça tá, vamos falar, liberada de espaço, né? O nosso HD tá mais livre. Vamos começar a utilizar essa liberdade que a gente tem aqui, esse foco, para poder angariar conhecimento, para poder aprender a usar melhor o chat. Contar como é que foi a visita, visitei um empreendimento assim, assim, assado, tem isso, tem aquilo, outro, Conta a história toda, até as coisas ruins que você viu no empreendimento, mas aí você vai dar um comando pro chat ali, que vai ser o nosso, né, o prompt mais conhecido. Começar a deixar ele te avaliar, por exemplo. Pega suas conversas que não estão convertendo. Olha que excelente, manda pro ChatGPT. Sensacional. Avalia a conversa para mim. Podemos até deixar depois disponível algum prompt, alguma coisa para facilitar nesse processo. Vamos. Copia a conversa do WhatsApp, cola lá, fala, avaliei pra mim. Foi bom? O que eu errei aqui? Como eu poderia fazer diferente? Exatamente. Né? É isso. Você tem interesse de receber isso aí, digita aí, prompt da morada, dica da morada, pra gente poder conseguir mandar pra você aí, talvez, um prompt que vai te ajudar e
algumas situações pontuais também vão conseguir. Leleco, sabe, um corretor que não precisa fazer isso, a que me atendeu, ela já sabe o que ela fez de errado. Essa já viu aqui já. Gente, Mas passa também não muito- custa nada botar lá, porque se ela fez isso com você, com certeza ela fez isso com várias outras E pessoas. ela tá, o cliente para de me responder. Por que será, né, Nossa, gente? absurdo, Nossa, não gente. sei por quê. Terrível, terrível. Gente, pessoal, Só pra gente encerrar, bem, antes de você fazer esse encerramento, eu queria deixar um minutinho de espaço aqui para que o Lu trouxesse pra gente, direto aí no seu, né, na sua casa, onde você estiver assistindo, do trabalho, do carro, tá ouvindo Spotify, enfim, aonde você estiver, cara, pega a visão desse insight aqui agora. Lu, eu queria que você deixasse pro corretor de imóveis, principalmente pro corretor, tá? O que esse cara tem que fazer hoje na vida dele para ele performar mais em termos de experiência do cliente, qualidade do atendimento e automaticamente isso vai virar resultado, vai virar venda. Então, em termos de experiência do cliente, atendimento ao cliente, o que esse corretor hoje pode fazer para ele melhorar a performance dele? Bom, corretor, você que está no seu dia a dia, primeiro assim, as skills que você precisa saber do imóvel, do processo de venda, tudo mais, isso você tem que saber. Esse é o básico, né? Então estude isso, entenda, isso é básico, isso já tem que ter tido. Mas comece a explorar mais os aspectos, além da tecnologia, da inteligência humana, que é como atender bem meu cliente, o que ele quer, o que é importante para ele. Começa a pensar mais nisso. E começa a tratar esses clientes com um carinho um pouco maior, gerando mais rapport, gerando mais conexão. Por quê? Se você tiver isso bem feito, aí você pluga ChatGPT, inteligência artificial, o que você quiser. Porque você vai fazer o seu trabalho, que é o trabalho de humano. Ser um humano que entende e negocia bem com outros seres humanos. Isso a inteligência artificial não vai substituir. Sensacional. Perfeito. A gente fala, tem uma frase que, para resumir isso, a galera fala que pensa no lead. O lead geralmente é o maior vício, cara. Gente, esquece, não é lead, não, é uma pessoa. É uma pessoa. Se você pensar que é uma pessoa, como que você quer ser atendido? Você gosta de ser atendido com a pessoa que você pergunta, nossa, como que tá esse empreendimento? Te manda a tabela, é assim que você quer ser atendido? Não precisa ser mestre dos magos, não precisa ser Mr. M, A não. gente é mineiro, né, gente? Vamos tomar um cafezinho? Comer um pedacinho de bolo de fubá aqui na Savassi, tem uns lugarzinhos legais pra danar, a gente bate um papinho. A gente sabe também, gente, que a correria do dia a dia é, assim, enorme. Ninguém tem tempo pra ficar 2 horas, 3 horas visitando um imóvel, não. Mas eu acho que a gente tem que ter tempo também para as relações humanas, porque é elas que vão construir, te ajudar a evoluir, igual o Lu pontuou aqui muito bem, né, Bernardo? Vou deixar esse encerramento do episódio com o B, tá? E foi um prazer enorme receber você, Lu, as informações. Gente, vocês foram bombardeados hoje por tudo aquilo que vocês queriam saber sobre tecnologia. Algumas perguntas que a gente fez são pautas, né, anteriores, porque a gente já tinha dado um spoiler e a galera já pergunta aí alguma coisa, pergunta pro cara, isso aqui a gente quer saber. Então, assim, hoje foi um momento de realmente responder e a gente vai estar, como se diz, sempre buscando o melhor que o mercado tem para oferecer para vocês de forma gratuita. Se você está assistindo esse episódio junto com a gente, né, ele é totalmente idealizado com o cunho de educar o nosso mercado e trazer para esse mercado, de fato, uma grande evolução para a experiência de quem compra, de quem vende, de quem aluga, de quem está dentro desse mercado, que a gente sabe, né, Bernardo? Não é brincadeira, não. Exatamente. Pessoal, tudo que é bom chega ao fim. Chegou ao fim, mas o 23º, eu tava errando aqui, 23º episódio do VGV de Milhões. 13º ia ser bom, né? Porque a gente já tá um ano mais novo, né? É mesmo, realmente. Mas, assim, a experiência é bom também, meus cabelos brancos. Ah. Lu, muito obrigado. Só pra falar pra quem que não é cliente da Criative ainda, tá dando mole, como você falou, esse cara é bobo ainda e não é nosso cliente. Quem é nosso cliente? Depois daqui da gravação, a gente vai pro auditório aqui do nosso espaço, continua tendo um painel e depois tem um happy hour com um shopping, um tira-gostinho. Então, se você não é cliente ainda, você vai perder, mas trazemos aqui mais uma vez, com muito prazer, com muita satisfação, mais essa aula. Lu, muito obrigado. Dê seu recado final, manda beijo pro seu pai, pra sua mãe, especialmente para você, fica à vontade e nós vamos continuar nosso bate-papo lá embaixo. Muito obrigado, foi um imenso prazer pra gente ter essa aula aqui e, lógico, a gente vai marcar mais vezes. Bom, primeiro eu agradeço vocês, gente. Acho que o papo foi super divertido. Gostei bastante de estar aqui. Então, muito obrigado. Bom, para você que está assistindo, não seja bobo. Contraste a Criative e contraste também a Morada. Procura a gente. Vai ser um prazer falar sobre entender como que a gente consegue melhorar os processos. Beijo, mãe. Obrigado. E assim, gente,
o grande ponto é esse. Não deixem de pensar na inteligência humana, que ela é importante, mas entendam que a inteligência artificial já é realidade. Então vamos trazer para o nosso dia a dia, dos nossos imóveis, das nossas incorporadoras, das nossas imobiliárias e para a nossa vida, porque ela já faz parte disso tudo. Então não adianta falar não adianta dar birra, não adianta xingar a IA, e vamos atender bem, vamos vender, vamos construir, vamos vender, né, e construir VGV para o nosso futuro, para o nosso dia a dia. Valeu, gente. Maravilha, Obrigado. gente. Valeu. Muito obrigado. Até mais, Abraço. até a próxima, pessoal. Até o 24, pessoal.